seu Edson, Dona Danusa, Nico, Lara, Vovó Gigi, Vovó Juju, Jorel e, obviamente, o irmão do Jorel. Vem comigo para você conhecer aí a fundo a melhor animação brasileira, que é o Puro Suco do Caos, e é muito engraçada. Abacate. Eu gosto de abacate. Agora me diz aí, você sabe por que o nome do desenho é esse? É verdade que a série é baseada em fatos reais? E o que a gente pode esperar aí nos novos episódios? Aliás, já pensou em conhecer o criador desse desenho? Bom, se você pensa em conhecer ele, hoje é o seu dia de sorte, porque ele veio conversar comigo e você vai ver tudo agora nesse vídeo. Bora! Ei, Nerd Trunks, Breno aqui. Galera, eu tenho dois esclarecimentos aqui pra fazer. Primeiro, antes de começar esse vídeo, ignorem aqui o cenário, que eu tô na casa da minha sogra, né, na casa dos meus sogros. Ignorem meu cabelo também, porque a minha sogra que cortou meu cabelo. Então, enfim, eu tentei achar o cenário aqui mais, sei lá, mais... Enfim, não sei. E o meu cabelo não tem nem como disfarçar. Galera, eu trago verdades, tá? Se o Vira-Lata Caramelo é um ícone BR, né? A ponto aí de merecer estar na nota de R$2, então o Irmão do Jorel deveria estar na nota de R$5. Pra quem não sabe, a série Irmão do Jorel é uma animação brasileira que tem mais de 10 anos de estrada aí, e é um sucesso absurdo, né? Inclusive fora do Brasil. Essa animação, galera, foi a primeira animação brasileira que furou a bolha aí e conseguiu visibilidade internacional junto aí com a gigante Cartoon Network, né? Galera, isso que é moral. E você quer saber o que é mais moral? Esse vídeo tem um resumão aí no Capricho pra você se familiarizar aí com essa animação, né? E ainda tem uma entrevista exclusiva com o criador da série. Você tá preparado? Bom, antes da gente ir, eu preciso que você dê o like, que me ajuda pra caramba, galera. E eu sei que você tá exausto de ver vários criadores de conteúdo aí pedindo pra você dar like, se inscrever, mas eles fazem isso por uma razão, né? É pra você se inscrever e dar um like. Primeiro, pra quem saiu aí de dentro da caverna agora, né, e nunca assistiu o Irmão de Jorel, esse, galera, é o nome da série e é o nome do protagonista também. Calma que eu vou explicar, tá, galera? O Irmão do Jorel, ele é literalmente o criador da série, né? Que é o Juliano Henrico. E, assim, e sério, galera, você ia adorar conhecer ele. Assim, quer dizer, você vai conhecer ele porque a gente bateu um papo super legal com ele, né? Cheio de curiosidades aí, especialmente pra você que tá aqui no canal. Então roda aí pra gente, editor, um pedacinho dessa entrevista. Cara, eu só quero dizer que, primeiramente, você é muito bonito, né? Eu vendo aqui já de primeira, assim. Eu fiz até, tava tão nervoso, cara, pra essa entrevista que eu até fiz a minha cama aqui. Então. Eu botei essa camisa. Boa, tá maneiro. Vamos lá, cara, eu quero começar perguntando como que é o teu processo de criação das histórias. Você é mais introspectivo ou você tem um time fazendo um brainstorm ali com você? Eu tenho uma quantidade muito grande de ideias guardadas e anotadas em tudo quanto é lugar. E as ideias que viram episódios geralmente são aquelas ideias que persistem, insistem, reaparecem e às vezes eu até guardo tão bem que eu acabo esquecendo e eu resgato e aí ela grita, eu preciso virar um episódio. Por mais que eu tente buscar experiências fora da minha vida para criar uma obra mais ficcional, mais universal, eu sempre volto pro meu umbigo e fico querendo trazer aquela coisinha, aquela coisinha que é falada na terapia, ou que é encontrada numa fotografia, ou que é conversada com um amigo que lembra, que traz, e aí o processo ele vem de todos os lugares, né? E muitas vezes ele vem até de outras animações do Cartoon, né? Que é o Flapjack, por exemplo, que é esse personagem tão amado do Cartoon Network. É uma grande fonte de inspiração para o Irmão de Jorel. Assim, quando eu assisti o Flapjack, eu entendi que tinha um lugar para mim também no Cartoon Network, como audiência e como criador também, né? E eu ligo a Max e eu sempre assisto os episódios do Flapjack que estão lá. É engraçado que eu fui pegar pra assistir, né? Que eu tive acesso a alguns episódios. E, cara, é uma coisa assim maluca de pensar como que você conseguiu chegar nesse processo assim de pensamento pra conseguir construir uma história. É muita coisa maluca, sabe? Acontecendo ali, né? Com
o pônei rosa ali, né? Com tudo acontecendo, a cadeira, o jogo da cadeira. Cara, isso é muito engraçado. Você tem muito todas essas louco. histórias assim malucas, guardadas, e aí transforma numa animação. Mas é importantíssimo sublinhar também que o processo criativo, ele vai até certo ponto comigo, né? E aí, quando chega em determinado lugar, ele é compartilhado com outros roteiristas e outros colaboradores. Então, quando chega alguém, por exemplo, com uma ideia de episódio que eu acho que se encaixa dentro do escopo, eu falo, pô, isso vai virar um episódio, isso aí, vamos nessa, a gente trabalha junto. Às vezes as sinopses podem sair de um parceiro de escrita. Teve uma sinopse que saiu da minha sobrinha, a minha sobrinha Lara, que tem 11 anos, acho que ela fez 12 esse ano, posso estar enganado. Desculpa, Lara, se eu errei sua idade. Mas quando ela deu a ideia, ela tinha 9. E ela deu a ideia do episódio... E se o irmão de Jorel for picado por um peixe escondido no filtro de barro e aí vira um menino sereio? E aí eu pensei, poxa, menino sereio, vamos fazer esse episódio. E aí tem ela no crédito e tudo, ela faz parte da equipe de colaboradores. E tem vários que coisa bonita. episódios que surgiram de ideias do Daniel Furlan, né? Que tem muitas histórias riquíssimas de infância e de adolescência, que, né, ele compartilha com a gente essas histórias dele também, e tudo se mistura com a história do irmão de Jorel, com as minhas lembranças, as lembranças dele e as de outros roteiristas. Então isso aí, o que eu tô falando é só o processo de escrever, né? É o ponto de partida de todos os outros processos que envolvem um episódio, uma temporada, enfim. Maneiro, não é, galera? Então, continuando aqui o nosso tour pelo desenho, o irmão do Jorel, ele é um menininho aí de 8 anos e é o irmão mais novo da família. Ele mora aí com o pai, a mãe, as 2 avós, os bichos de estimação e os 2 irmãos dele. E um deles, galera, um dos irmãos é o Jorel. Por isso que todo mundo chama ele de irmão do Jorel. Quero ficar olhando o Jorel enquanto ele dorme, escutando a respiração O dele. Juliano Henrico, que realmente tem um irmão chamado Jorel na vida real, ele se inspirou na própria infância dele, né, pra criar essa animação. E por isso que muita gente aposta que o nome do irmão do Jorel é Juliano. Mas não, tá? Isso não é confirmado. Na verdade, o próprio criador já disse que o nome é deixado em aberto mesmo e não deve ser revelado, como se isso fosse tipo um convite aí pra todo mundo se identificar com o irmão de Jorel, entendeu? Não precisa ter um nome específico pra se identificar com ele, pode ser qualquer um. Mas por que chamam ele justo de irmão do Jorel? Por que não irmão do Nico, ou neto da vovó Juju? E bom, a resposta pra essa pergunta é bem simples, né? Por que ele é o irmão do Jorel? Porque o Jorel é o carinha bonitão e popular da parada inteira, né? Então o irmão do Jorel é meio que ofuscado na família, na escola, basicamente na cidade toda. É como se ninguém lembrasse o nome dele, mas todo mundo lembra da referência. Tipo, aquele menininho lá, né? O irmão do Jorel. Porque sim, galera, todo mundo conhece ele, né, o Jorel, e todo mundo gosta dele. Aliás, sobre isso, olha só o que o próprio Juliano contou aí pra gente sobre seu irmão do Jorel. Vou entrar num assunto agora que me pega também. Uhum. Porque assim, muita gente se identifica com o irmão do Jorel porque ele tem essa coisa de viver na sombra do irmão, né? Assim, meio que de não se sentir especial como Jorel e tal, enfim. E eu também sinto isso, né? Muita gente me conhece, como eu tenho esse rótulo, né, de filho do Ei Nerd, né? Que meu pai tem um canal de YouTube, enfim. Então assim, eu me identifico demais com o irmão de Jorel. Só que por outro lado, ele é o protagonista da animação, né? E assim, me tira uma dúvida, cara, existiu algum tipo de cura interior sua, ou tudo isso foi só pela zoeira? Mas eu realmente, até hoje, eu sou chamado de irmão do Jorel. Esses dias eu machuquei o joelho e o Jorel me indicou um médico pra eu ir ver se meu menisco precisava de cirurgia. E aí eu tive que mandar um WhatsApp pra esse ortopedista falando: oi, tudo bem? Eu sou o irmão do Jorel, né, o meu irmão me indicou aí, falou que você... você é o irmão do Jorel. E nesse momento a gente tá num diálogo normal, que não sei nem se o cara conhece a série, não sei, é normal falar que eu sou irmão do Jorel, até hoje. Agora é comum também o Jorel ser chamado de irmão do Juliano, que aí é o meu grande plano maligno, né? O círculo se fechando, e eu tendo a minha risada final. E o Federico muitas vezes é chamado de irmão do Juliano, eu já fui chamado de irmão do Federico, o Jorel já foi chamado de irmão do Federico.
Federico Nicolai, né, que inspirou o Nico. Mas eu acho que não só eu, muitos roteiristas também lavam a alma escrevendo o episódio do Irmão de Jorel. Muitos animadores também contribuem com um toque pessoal. Então é um pouco de tudo, assim. Acho que a gente lavando a nossa alma enquanto a gente faz a série, colocando coisas muito verdadeiras. Acho que a comédia, ela tem potencial... Ela tem mais potencial quando ela traz momentos sinceros, coisas muito íntimas, assim, coisas muito pessoal, assim. Quanto mais verdadeiro, mais engraçado. Eu acho que mais reverbera no imaginário, no inconsciente coletivo. No desenho, o Irmão do Jorel, ele é um garotinho alegre, animado, eu acho que até hiperativo, né? E é aí que a animação pega a gente, galera. Além de ser um fofo, né? O Irmão do Jorel, ele é muito criativo e essa criatividade dele faz ele ver a vida de um jeito muito diferente, né? É até maluco se você parar pra pensar. Não, eu colei errado. Eu estraguei tudo de novo. Jovem, controle-se. Você colou certo a figurinha. Eu sou assim mesmo. Na verdade, galera, daí que a série fica muito divertida, porque junta ali o carisma dele com aquela visão ingênua de criança, né? E daí vem várias aventuras insanas, né? Várias aventuras insanas acontecem a partir do olhar de criança, né? Que acredita em tudo. O Irmão do Jorel, ele tem umas viagens assim criativas que são muito iradas, né? Desde a avó participando aí de uma batalha de rima ou pensando que as frutas do pomar estão tretando entre si. E o mais legal é que isso conecta muito com a infância da gente. Toda criança já brincou de astronauta e fingiu que estava numa nave espacial. É ou não é? Fala a verdade. É até psicodélico às vezes, e isso, galera, é o charme do desenho. Você está lutando errado! Você tá babando a brincadeira. O Microwave Nitro não voa. Agora, mas peraí. Se você acha que Irmão do Jorel é animação pra criancinha, olha, mas você errou feio, meu irmão. Tudo bem, né? As crianças, elas adoram o Irmão do Jorel, mas os adultos, eles se esbaldam também. Porque a série, ela comunica com a infância de todo mundo, né? Mas principalmente com a galera que foi mequetrefe nos anos 80 e 90. E assim, uma das maiores referências, né, que eu consigo pensar, que agora só pra você ter uma ideia, é o herói que o Irmão do Jorel é fã, que é o Steve Magal, que simplesmente é uma homenagem ao Steve Seagal, que é um ator aí famosão de filme de ação, imagino que você deve conhecer, né? Pelo menos aí é da época, com o cantor Sidney Magal. E assim, é uma mistura, né, galera? E sério, o Sidney Magal era o puro suco, né, do Brasil nos anos 80. Você já viu o Steve Magal destruindo propriedade privada? Mas espera, deixa o próprio Juliano explicar essa história. Vamos lá. Assim, eu adoro o Steve Magal, só que como é que você chegou no ponto de pensar assim, pô, vamos misturar o Steve Seagal e o Sidney Magal? Não chega a ser uma... Eu acho que isso são informações que a gente vai acumulando na nossa memória, e quando eu tô criando personagem, eu fui muito fissurado em filmes de kickbox. Na época que eu ia na locadora com meu pai, eu alugava Karate Kid, Grande Dragão Branco, Ringue de Fogo, sei lá, Esporte Sangrento. Era sempre um filme de torneio, assim, que tem uma história de superação e um cara musculoso dando um chute giratório. E a minha avó, né, a vovó Guigui, que foi a minha avó que inspirou a vovó Gigi, ela passava o dia inteiro vendo televisão. Ela assistia tanto filmes de animais fofinhos, fazendo uma longa jornada de volta para casa, quanto novela, quanto filme de luta e explosão. Então eu meio que tive acesso a essa quantidade absurda de filmes de luta e tal. Então o Van Damme, o Steven Seagal, o Stallone, até outros, né? Mark Dacascos, o Michael Dudikoff, tem vários outros artistas marciais do cinema, né? E o Sidney Magal, que é essa figura tropical brasileira, cigana, né? E para mim fez muito sentido. Automaticamente eu juntei os dois quando eu desenho o Steve Magal, né? Acho que é essa vontade também de trazer elementos da cultura norte-americana, né, do cinema, para nossa realidade também. Porque o cinema americano e as séries americanas fazem parte da nossa cultura também. O Sidney Magal era tão presente na minha vida quanto o Van Damme. Então acho que isso é um personagem que representa bem a série, né, essa mistura.
Mesmo sendo infantil, galera, a série fala muito com a nostalgia dos adultos e também com coisas assim que a gente passou ou passa, né, hoje em dia. Toda criança já se perdeu na rua ou teve aí um pai com bigode, né, um irmão que chamava mais atenção. Muita gente foi criada aí com a avó também em casa, teve um crush com a colega de sala. A melhor amiga do irmão do Jorel é a Lara, né, e ela é super gente boa e eles vivem grudados. E claro, né, o irmão do Jorel é apaixonadinho nela, né, mas ele nunca confessa isso. Daí, lá no final da segunda temporada, a Lara se muda pro Japão. E ele passa os episódios seguintes tentando lidar com o luto dessa separação. E assim, só de lembrar, nossa, dá até uma tristezinha, galera, de verdade. E agora, galera, a série já tá na 5ª temporada, né? Já tem alguns episódios aí lá na Max, mas o bloco final tá chegando agora nessa semana, tá? E tem algumas surpresinhas maneiras, tá? Mas pera aí, que não vou ser eu quem vai contar isso pra você, né? Vai ser o Juliano. Conta aí pra ele, Juliano. E assim, você mencionou aí a 5ª temporada, né? E assim, eu vi que a gente vai ter, né, o Falcão e Fafá, né, de Belém como os convidados. Como que surgiu, né, a ideia de você chamar eles? A ideia dos convidados musicais, ela vem também no meio do caos criativo da linha de produção, de ter que fazer o episódio. E quando a gente escreve, a gente tem algumas ideias, né, de convidados musicais que seriam legais. Nem sempre dá tempo, porque a disponibilidade do convidado tem que se encaixar com o ritmo, né, com o cronograma. E as gravações acontecem com o nosso diretor musical, que é o Zé Ruivo, que faz as composições junto com as minhas letras. Às vezes as letras também são escritas por roteiristas, às vezes isso acontece também. Muitas vezes o Daniel Furlan participa do processo de composição também, das músicas que ele canta. E aí, de tempos em tempos, a gente fala, pô, seria muito legal ter o João Gordo, seria muito legal ter o Bum Bum Kid, que é um cantor da Argentina que eu amo, e foi um convidado musical. Ele foi um convidado em uma outra temporada como ator e cantarolando algumas partes de Irmãozinho do Jorel desse episódio. E agora no episódio Jorel Lovers Forever, ele canta uma música inteira que eu escrevi a letra e o Zé Ruivo fez a composição e foi muito emocionante. A música ficou muito bonita, ele canta em espanhol e ele faz a voz do Jorel nesse episódio. De tempos em tempos a gente vai pensando, poxa, Emicida, muito legal. A participação do Criolo também foi muito, muito marcante. E o mais legal é quando o artista toma a iniciativa de entrar em contato ou de manifestar publicamente que é fã da série. Isso sempre dá uma confiança a mais na hora de chamar o artista, quando a gente percebe que ele já tem uma conexão com a série, que ele já conhece a série. Ainda tem esse sonho de chamar o Ney Matogrosso para ter ele no episódio e ser uma das criaturas da floresta ao lado da Fafá de Belém e de outros artistas. O nome da Fafá veio da Gabi Sarmento, que trabalha na Warner, né, que é uma grande parceira durante várias temporadas, e ela sugeriu a Fafá de Belém, e eu achei que encaixava perfeitamente com a ideia, e aí a partir do momento que ela trouxe esse nome, o episódio também foi se adaptando a ela, né? E depois que ela entrou no estúdio, começou a cantar, falando e cantando, e incorporando esse personagem que é inspirado nela, que é, né, muito do personagem ela e muito dela é o personagem, e tudo se mistura, tanto é que a gente mantém o nome dela, né, Fafade, a fada Fafade. E eu sempre quis ouvir o irmão de Jorel falando Fafá de Belém. A ideia de trazer o Falcão foi um pouco diferente. Foi um estalo que deu na minha cabeça, assim. Eu tava em Fortaleza, no café da manhã, e aí um amigo que tava me recebendo, né, na casa dele lá, um psicólogo, um professor, fã da série também, falou, você tem que conhecer o meu amigo, o Falcão, deixa eu chamar ele aqui. Aí ele botou um vídeo chamada, assim, e começou a me apresentar o Falcão. Aí eu, caramba, Falcão, que maneira de conhecer no café da manhã, assim. Aí eu falei, pô, que legal, você é incrível, vamos... Eu fiquei meio que sem saber o que dizer, e aí tudo veio de uma vez depois, porque, coincidentemente, no momento que eu conheci ele, eu tava escrevendo esse episódio. Nossa, é isso,
eu tenho que aproveitar esse momento de ter, né, esse momento desse encontro e chamar ele para participar da série, mostrar como é a série, perguntar se ele conhece, talvez, e aí ele topou. Nossa, irado. E tudo aconteceu assim. Eu tava escrevendo o episódio pensando qual seria será que eu coloco uma participação aqui nesse personagem aqui do Jardim da Vovó Juju, um personagem real. E aí tem todo aquele sucesso do Pipoquinha com Leite Condensado, né? Que é uma musiquinha que o Andrei começou a cantar. Essa musiquinha cantarolada pelo Andrei, o Daniel Furlan escreveu no roteiro. E aí, quando o Andrei fez, tomei um tempo para o Andrei poder improvisar um pouco e criar uma melodia ali, espontaneamente, durante, né, ali dentro do estúdio. E aí, foi ele que inventou o tchu-tchu-tchu. E aí entrou no... Tchu-tchu-tchu-tchu. E aí entrou no episódio essa musiquinha louca, essa loucurinha. E aí acho que é Átila o nome dele, o compositor. Ele pegou essa música e botou uma base com outros instrumentos por cima e criou uma musiquinha que a gente escutou depois no Instagram dele e convidou ele para participar dessa versão com o Falcão cantando. Então tem muitos processos e um pouco uma participação do público também, né? Porque o público gostou de uma coisinha e a gente quis usar essa coisinha e transformar em algo maior, que dê tempo de dançar, que dê tempo de curtir uma coreografia. E é isso. Esse é só dessa temporada, né? Caramba. Imagina como é que deve ser, né? É muito maneiro, cara, escutar isso de você. É muito bonito, né? Como que flui todas as coisas, todas as conexões. A quarta temporada terminou aí com a despedida do Tosh. E a quinta temporada tem trazido aí esse fio condutor da busca do irmão do Jor-El. Meio que de superar a perda. Até ter aí realmente um novo pet pra ele. Mas calma, não é uma temporada deprê, tá? Mas irmão do Jor-El tem essas coisas assim emocionais, sabe? Aí o Tosh, né? Ai, galera, que saudade do Tosh. Pera aí que caiu um cisco no meu olho. Bom, enfim, né, a quinta temporada ela tem vindo com essa evolução, né, um amadurecimento aí do irmão do Jor-El, porque são coisas da vida. E é com essa vida, né, parecida com a vida da gente, que ele vai crescendo e se enfiando aí nas aventuras mais malucas dele. Mas o chefe sou eu! Agora explica melhor aí um pouquinho pra gente, Juliano. Eu quero terminar com duas perguntas essa entrevista aqui. O irmão do Jor-El, ele vive aprontando, né, assim, meio que eternamente, né, com seus 8 anos de idade, mas a gente percebe que ele foi meio que amadurecendo ali internamente ao longo das temporadas, né, do irmão de Jor-El. Inclusive, até na quinta temporada, ele começa até a encarar os desafios meio que da pré-adolescência, né, meio que depois ali de fazer 8 anos várias vezes. Como que vocês abordam o crescimento do irmão de Jor-El sem mudar a essência infantil dele, né? Tipo, foi difícil decidir que era a hora dele começar já a crescer um pouquinho, ou como que foi isso? Eu acho que é muito legal o público, principalmente o público que começou a ver a série quando tinha 10 anos e hoje tem 20, né? É muito legal ver que o personagem ele tem um arco e ele vai amadurecendo, ele vai superando algumas dificuldades que ele enfrentava na primeira temporada. Hoje ele tira de letra e aí encontra novas dificuldades pelo caminho. Eu acho que isso acaba instigando a gente a criar episódios cada vez mais imprevisíveis, né? Porque eu acho que surpreender o público é algo importante e só é possível quando a gente consegue se surpreender também, fazendo, não repetindo muitas fórmulas, assim. Mas esse é sempre o desafio, né? Dar para o público o que o público já quer e dar também aquilo que o público não sabe que quer ainda. E que a gente também precisa seguir nossos instintos criativos, que foram esses mesmos instintos que fizeram a série existir desde o começo, né? Que fez a primeira temporada ser do jeito que foi e tudo mais. Essa liberdade criativa que temos para trabalhar fazendo os episódios, né? Que é algo muito raro no Brasil, né? E acho que em qualquer lugar, talvez. Receber essa confiança, né? De poder trabalhar e propor coisas. E, ao mesmo tempo, eu acho que é importante sempre se manter conectado com a alma da série, né? A gente continua carregando, ao longo da nossa vida, muitos traços da nossa infância, muitos obstáculos que às vezes a gente acha que superou quando a gente era criança, mas na verdade não, a gente está superando todos os dias esses mesmos obstáculos que surgiram pela primeira vez quando a gente estava na quarta série.
Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que a gente tá sempre revisitando os momentos da nossa vida, revivendo eles dentro da nossa cabeça. Eu acho que o Irmão de Horário permite que a gente tenha uma chance de reencontrar a nossa criança anterior e interior. E é muito bonito quando isso acontece, quando um adulto está na presença de seu filho, de seu sobrinho, e isso acaba... É quase como uma mão puxando eles assim para um momento da vida e colocando os dois juntos assistindo algo. E isso é uma experiência muito, muito especial, né? Em 2025, a gente conseguir tirar as pessoas do celular para assistir um episódio do começo ao fim. Tudo bem que o Irmão Geral também tá no TikTok e no Instagram, mas às vezes a gente tá ali só para lembrar que a vida tá acontecendo enquanto você Sim. tá aqui. Entendi. Faz sentido, claro. Tá certo. Galera, eu de verdade adoro muito o Irmão do Jorel e foi realmente uma alegria assim, muito grande conversar com o Irmão do Jorel original, né? E depois desse mergulho na animação, só resta agora a gente contar os minutos pra chegada dos novos episódios da quinta temporada de Irmão do Jorel, tá, galera? E a estreia vai ser no dia 16 na Max e todas as temporadas anteriores estão lá pra você que ainda não cumpriu aí essa maratona absurda de boa. Então faz esse favor aí pra você mesmo, depois você me agradece. Irmão do Jorel, confia no que eu tô te falando, tá? Irmão do Jorel é pra você realmente rachar o bico de rir e ainda se encher de orgulho do Brasil. Tem que passar filtro solar. Passa o filtro. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de dar aquele like de novo, galera. Muito obrigado aí por ter assistido comigo até o final. E Juliano Henrico, cara, você é um amor de pessoa, você é muito brabo. Muito obrigado aí pelo seu tempo. E se você curtiu o vídeo de novo, não esquece de dar o like, me ajuda pra caramba. Se inscreve e clica no sininho, que quando a gente tiver outras entrevistas em casca grossa, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada quando essa entrevista casca grossa for pro ar. E falando na próxima entrevista casca grossa, te vejo lá. Um beijo e fui.